Bíblias, vamos abrir as nossas Bíblias no livro dos Salmos. É o inário do povo de Israel. Salmos são poesias divinamente inspiradas. E hoje nós vamos meditar no Salmo 91. Salmo 91. Um salmo muito conhecido, mas que infelizmente é muito mal usado. Muitas vezes você não já passou por uma casa, por um estabelecimento, algo do tipo, e tinha uma Bíblia bem grande aberta. Geralmente elas ficam abertas no Salmo 91, mas não são lidas. Ficam abertas pegando pó. Não é assim que nós devemos usar a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não é um amuleto. A palavra de Deus é um livro. E ela só vai gerar um resultado na sua vida se você ler. Então leia. E nós leremos. Leremos agora o Salmo 91. Assim diz a palavra de Deus. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com tuas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Até aqui a palavra de Deus. Crianças, me diz uma coisa. O que a gente deve fazer se um dia, Deus o livre, acontecer um terremoto? Para onde que a gente deve ir? Qual é o lugar mais seguro? Os adultos sabem, né? A ideia, geralmente, é você fugir de algum lugar que tenha coisas em cima de você. Então, se você está, por exemplo, acontecendo um terremoto, a gente está aqui, vai todo mundo sair por aquela porta, sem atropelar ninguém. Porque lá fora vai estar sendo um lugar seguro. E o incêndio? Não acontece o incêndio? Também, inclusive, tem lugares que há constantemente treinamento, simulações de evacuação de emergência. Para ensinar as pessoas como devemos proceder em momentos que enfrentamos dificuldades. Agora, mais uma pergunta para vocês, crianças. E quando tiver uma grande tempestade? Deus o livre, mas imagina que você está num sítio, não tem casas por perto, você foi dar uma caminhada. E de repente uma tempestade com muitos raios alcançou você. Sabe o que você precisa fazer? O lugar mais seguro para você estar é no chão, o mais baixo possível. Às vezes a tendência é a gente procurar uma árvore, mas se você for para debaixo de uma árvore, pode ser que o raio vá justamente na árvore, e aí você vai ser eletrocutado. Então nós precisamos sempre saber os lugares seguros que nós vamos. Podemos estar andando por aí e simplesmente estarmos despreparados. E agora olhando mais para os adultos, meus queridos, às vezes o terremoto não é lá fora, o terremoto é no nosso coração. Às vezes a tempestade, a ventania é na nossa alma. E onde é que a gente busca abrigo? Muitas vezes a gente acaba procurando abrigo em outras coisas, como por exemplo, nós procuramos abrigo na segurança financeira, na saúde, no sucesso, nos relacionamentos estáveis.
Mas à medida que a gente vai vivendo, o tempo passa, a gente percebe que essas coisas não nos dão seguro completo. Elas não são lugares totalmente seguros. Nenhum dinheiro pode te proteger de sofrimento. Nenhuma amizade, nenhum plano pode impedir, um plano de saúde pode impedir que você se acidente, que você sinta dor. Nenhum relacionamento pode garantir uma paz completa. À medida que a gente vai vivendo, nós vamos entendendo na prática isso. E é exatamente sobre essas coisas que o Salmo 91 nos fala. O Salmo 91 nos conduz a uma grande verdade, uma verdade preciosa, que você precisa guardar no seu coração. A segurança real não está na ausência de perigos. A segurança verdadeira está na presença de Deus. E esse deve ser o lugar, não só para nós nos escondermos, mas para nós habitarmos. Deus não promete eliminar os riscos, mas Deus promete ser abrigo para a gente. E o salmista, no Salmo 91, nos convida a algo mais profundo do que uma fuga momentânea. Ele diz: faça da sombra do Altíssimo, do Todo-Poderoso, habitação, habite no Altíssimo. Viva abaixo das asas do Onipotente, faça de Deus a sua casa permanente. Tanto nos dias escuros de tempestade, como também nos dias ensolarados, bons para fazer um piquenique. Por isso esse salmo é um grande chamado para nós. Habite no esconderijo do Altíssimo. Faça do Senhor o seu refúgio constante. Essa vai ser a grande defesa que o salmista fará nesse salmo. E nós vamos entender como isso se desenvolve na nossa vida em algumas lições, em alguns aspectos. A primeira coisa para a gente considerar nesse salmo é a declaração de confiança que o salmista faz. E ele diz: a minha confiança está no Senhor. Veja o versículo 1 e 2. Senhor, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa na sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Meus queridos, esses dois versos são fundamentais para todo o salmo. Eles expressam fé e relacionamento. O verbo que o salmista usa aqui, habitar, implica uma permanência, constância, comunhão. O salmista não fala de alguém assim: eu vou visitar a presença de Deus, eu vou passar uns dias ali na presença de Deus, depois eu vou seguir minha vida adiante. Não, ele diz: eu vou viver com o Senhor. Que nem a gente orou aqui quando estávamos na Santa Ceia: Senhor, não me afasta da tua mesa, eu quero estar em plena comunhão contigo. É isso que o salmista está falando aqui. Eu quero habitar na sombra do Altíssimo, eu quero viver ali com o Senhor. E sabe, é interessante ver que nesses dois versos, o salmista usa 4 nomes para Deus. Você consegue ver os 4 nomes que o salmista usa para se dirigir a Deus? Primeiro, Deus, ele chama Deus de o quê? Altíssimo. O que habita no esconderijo do Altíssimo. Depois, no verso 2, ele fala o quê? Ele chama Senhor, meu refúgio, meu baluarte, ou seja, onipotente, Shaddai. Depois ele chama Senhor com caixa alta, e ele também chama Deus de Deus. São 4 nomes diferentes. No hebraico, ele está chamando Altíssimo de Elion. Em hebraico é Elion, que significa aquele que está acima de tudo, aquele que é exaltado sobre toda a criação. Depois ele chama Deus de Shaddai, o onipotente, que é o Deus todo-poderoso, aquele que governa todas as coisas. Depois ele usa o nome de Deus, o nome preciosíssimo de Deus, Senhor, Yahvé, que é o Deus da aliança. Quando Deus estava conversando com Moisés perguntou: mas Senhor, vão perguntar, quem me mandou até você? E aí Deus disse o quê? Você vai dizer que quem te mandou fui eu. E aí ele disse: Yahvé, sou o que sou. É esse nome que o salmista usa aqui. E por fim, ele usa Deus, Senhor, Elohim, o Criador pessoal, e que também remete à Trindade Santíssima. Meus queridos, esses nomes revelam algo a respeito de Deus. Eles revelam muitos aspectos. Eles revelam que Deus é grande. Deus é grande o bastante para proteger-nos de qualquer perigo que existe nesse mundo. Não tem como haver algo grande demais que Deus não possa enfrentar. Não tem como
está passando por um perrengue sem que Deus possa ver. Por quê? Porque ele é Elion, Shaddai, Yahvé, Elohim. Meus queridos, habitar na sombra do Onipotente é viver sobre a presença de Deus, que é ao mesmo tempo um Deus grande e transcendente, mas ao mesmo tempo um Deus próximo, íntimo, relacional. É como uma criança que está ali por perto, está em segurança. Meus queridos, assim somos nós. E o texto vai descrever isso. Nós somos pequenos, somos vulneráveis, mas nós somos protegidos pela presença do Pai. E habitar, portanto, é mais do que a gente acreditar que Deus existe. Porque para muita gente a gente pergunta assim, fulano, tu acredita em Deus? A maioria vai dizer, não, eu acredito em Deus sim. Não, eu confio em Deus sim. Aqui não é esse mero assim, eu acredito em Deus. Aqui eu habito com Deus. É viver nele, é depender dele, é descansar nele. Então, o primeiro aspecto que o salmista nos apresenta é quem é Deus. E saber quem Deus é deve nos levar a procurar estar com Ele. Porque não há problema grande o suficiente, profundo o suficiente, que Deus não possa enfrentar. Uma segunda verdade que esse texto nos apresenta é que a proteção de Deus é para todo perigo que nós vamos encontrar no mundo. Nós vivemos num mundo perigoso. E Deus é esse. E Deus é aquele que vai nos proteger. Olha os versos 3 a 8. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com suas penas e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Aqui o salmista começa a falar e ele faz-se entender. Ele não ignora que o mundo é perigoso. O mundo é perigoso, tem vários tipos de perigo, e o salmista lista aqui várias formas. Por exemplo, ele cita laço do passarinheiro. Crianças, o que é um passarinheiro? Tem alguma coisa a ver com o passarinho. Passarinheiro é alguém que caça pássaros. Então o salmista está dizendo assim, é como se eu fosse um passarinho, Deus me protege dos que estão tentando me caçar. O salmista fala isso, ele vai me livrar do laço do passarinheiro. Vai livrar da peste perniciosa. Nós vivemos uma grande peste mundial, alguns poucos anos atrás. Aqui o salmista não ignora o perigo, ele reconhece, nós vivemos num mundo cheio de riscos, nós temos doenças, tragédias, violências, guerras físicas e guerras espirituais também. Mas o objetivo do Salmo não é nos deixar com medo quando ele diz isso. Não é para você dizer assim, eu não vou sair de casa. Eu estou com medo. Não, é lembrar que existem os perigos, mas existe um Deus que protege-nos desses perigos. Observe que o salmista vai nos comparar justamente com uma ave indefesa, incapaz de se defender da armadilha do passarinheiro. E de fato, muitas vezes nós somos assim, nós somos frágeis. Nós somos como filhotinhos, passarinhos que não percebem as armadilhas que estão ali nos esperando. Deus nos protege disso. O texto fala, cobrir-te-á com suas penas e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavê e escudo. Pavê tem nada a ver com comida. Pavê é um grande escudo. É um escudo assim, não é aquele escudo pequeno. É um escudo bem grande, que às vezes a gente vê os policiais usando nos protestos. Aqueles escudos que o cara pode dar uma voadora, o escudo cobre até aqui. Então é um escudo que te envolve totalmente. Esse é o escudo que Deus coloca sobre os seus filhos. A imagem é muito poderosa, porque Deus ele cobre. Então esse escudo é como a asa da galinha, que vai cobrir e cuidar dos seus pintinhos. Essa não é a figura que Jesus Cristo usa? Jesus Cristo olha para Jerusalém e diz, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Quantas vezes eu quis te juntar, te acolher, debaixo das minhas asas, como a galinha faz com seus pintinhos. Charles Spurgeon faz um comentário muito interessante. Ele diz assim, é impossível que algum mal aconteça ao homem amado do Senhor.
As calamidades mais esmagadoras só podem encurtar sua jornada e apressar a sua recompensa. Ou seja, Deus permite que nós soframos, mas nenhum mal real atingirá aquele que está em Cristo. Muitas vezes nós lemos esse salmo e nós lembramos, e as pessoas que estão enfermas? E os homens de Deus, que estão acamados, que foram hospitalizados, e nós temos orado intensivamente pela recuperação do pastor Daniel, pela recuperação de familiares dos irmãos, de próprios irmãos que também estão adoentados. E é comum que surja essa pergunta, tá, esse salmo está dizendo que vai cair 1000 ao meu lado, 10.000 à sua direita, mas eu não vou ser atingido, mas por que que eu fiquei doente já? Por que que o homem de Deus ali, a mulher de Deus ali ficou doente? E Spurgeon faz esse comentário que esclarece. Veja, é um mal, mas não é um mal que é definitivo. É um mal que nas mãos do Senhor não vai ser tão maligno assim. Ele usa exatamente esse termo. No máximo que vai fazer é encurtar a sua jornada. Vai apressar a sua recompensa. Meus queridos, nós temos que olhar para os perigos do mundo por essa ótica, sabendo que sim, existem crises, existem perigos, mas Deus está conosco. E nós podemos confiar nisso porque estamos em Cristo. O mal pode ferir o corpo, mas o mal não poderá ferir a nossa alma. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. O Salmo, portanto, ele não promete uma vida sem lutas, mas ele fala da presença constante do Senhor nos meios das lutas. Esse é o segundo fato para nós considerarmos através desse salmo. Uma terceira verdade é que há uma presença angelical entre nós. Deus vai nos proteger e Ele usará até mesmo anjos. Mas nós temos que ter cuidado, para que nós não caiamos da tentação de sermos presunçosos. Olha o versículo 9 a 13. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Deus realmente envia anjos para cuidar do seu povo. A Bíblia confirma isso, por exemplo, em Hebreus 1,14, que diz, eles são espíritos ministradores, eles são servos de Deus, ministradores enviados por Deus para servir os que hão de herdar a salvação. Então, nós não negamos a existência de anjos, mas a Bíblia não dá tantos detalhes como a gente também gostaria, né? Porque a gente fica curioso para saber como é que é essa coisa de anjo. Realmente tem um anjo aqui do meu lado, ele está aqui em cima, como é que é? E às vezes algumas pessoas ficam pensando, será que eu tenho que fazer algum contato com esse anjo? Não, não precisa. O que a Bíblia revela é que, de fato, há anjos, esses anjos estão a serviço de Deus e eles são enviados por Deus para proteger a gente. E a gente sabe até aí. Não precisamos estar cultuando a anjos, não precisamos ficar tentando descobrir qual é o nome do meu anjo da guarda, não precisamos estar cultuando, descobrindo o nome, nem fazendo oração para esses anjos. A oração ela tem que ser dirigida a Deus, por meio de Jesus Cristo. Mas o que a gente não pode negar é que, de fato, anjos existem e eles são usados por Deus para proteger os seus. Só que essa promessa não é uma licença para a imprudência. Muitas vezes as pessoas olham para essa situação, para esse Salmo 98 e ficam usando como um amuleto, dizendo assim, Deus está comigo, Deus vai cuidar de mim, então eu vou fazer o que der, eu não vou temer, eu não vou ter medo. Veja, nós não podemos agir assim, sabe? Teve alguém que fez uma interpretação desse jeito, citando esse salmo. Quem foi? Satanás. O diabo citou esse trecho quando tentou Jesus, encorajando Jesus a pular de um pináculo. Qual foi a resposta de Jesus? Não tentarás o Senhor teu Deus. Nós temos a própria interpretação de Jesus Cristo para esse salmo. O jeito errado de usar esse salmo é justamente
como uma forma de tentar a Deus, e Jesus Cristo nos alerta: não tentarás o Senhor teu Deus. Saibam, vivam na certeza de que, de fato, Deus cuida de nós, inclusive coloca anjos ao nosso redor. Mas isso nunca deve ser razão para a gente viver loucamente. Fé não é desafio. A fé deste salmo é uma fé de confiança obediente. E confiar em Deus não é agir com irresponsabilidade. Não é para a gente fazer coisas que depois tenha que pedir assim: Senhor, intervenha divinamente. Faça algo que só tu podes fazer. Nós precisamos caminhar com planos, com confiança a Deus. E veja, algumas pessoas pegaram esses salmos há algum tempo atrás. Lá nos Estados Unidos, alguns pregadores, eles disseram: bom, o texto diz que a gente pode pegar em serpente, a gente não vai ser picado. Quer dizer, a gente pode até ser picado, mas a gente não vai morrer. Então vamos. Eles pegam esse salmo, eles pegam uns outros trechos lá no Novo Testamento que diz que os apóstolos eram picados por serpente e não morriam. E eles começavam a fazer um show, eles começavam a fazer um teste, eles começavam a dizer: não, nós somos eleitos de Deus. Nós somos os apóstolos. Nós pegamos em serpente, nós não morremos. Engraçado, por algum motivo a gente não vê mais essa turma hoje. Não sei por quê. Meus queridos, nós não podemos fazer dessa forma. Voltando sábado, ontem à noite, do lindo encontro de corais que tivemos aqui na IPC, fui dirigindo e aproximando-se ali da rua de casa, eu vi na minha frente um cara que estava tentando a vida dele. O cara com a cervejinha na mão, tomando, bebendo e andando de skate, no meio da pista. E eu falei para Ellen: olha, Ellen, cara doido, ele está confiando a vida dele em mim. Eu vou diminuir aqui, eu nem vou ultrapassar para não assustar ele. Já estou chegando em casa, diminuir. Quantas pessoas olham para esse salmo e agem exatamente como esse skatista? Caso você esteja assistindo, quem sabe, venha nos visitar e mudar de vida. Nós não podemos tentar o nosso Deus, nós não podemos ter uma vida parecida com essa. Nós não podemos dizer assim: eu não vou usar o cinto de segurança porque Deus vai me proteger. O nome disso é tentar a Deus. Deus não nos chama a sermos inconsequentes. Deus nos chama a vivermos com sabedoria, confiando na sua providência. E há aqui uma verdade mais profunda. Quando nós olhamos o texto diz o quê? Teve um versículo aqui que foi omitido por Satanás. Ele leu o quê? Senhor, lança os teus anjos, dará ordem a teu respeito, para que te guardem, vais. Mas ele não leu essa parte, o verso 13. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Meus queridos, aqui está uma verdade muito profunda. Pisarás o leão e a serpente. Esses símbolos, leão. Quem é o leão que ruge em derredor, pronto para nos tragar? Quem foi a serpente que induziu Adão e Eva ao erro? Quem você acha que pisará na cabeça da serpente? Quem você acha que vai acabar com esse leão que tenta nos destruir? É o próprio Cristo. Nós, quando lermos esse salmo, nós devemos olhar e lembrar da salvação que nós temos em Jesus Cristo. Essa vitória, meus queridos, é uma vitória, mas não é uma vitória nossa, é uma vitória de Cristo. Foi Jesus quem esmagou a cabeça da serpente. Foi Jesus quem venceu o inimigo e garantiu o nosso refúgio eterno. Então nós podemos saber que Deus, Ele acampa os anjos ao nosso redor? Sim. Ele livra-nos de muitas situações que às vezes a gente nunca vai se dar conta dos livramentos que Ele nos deu. Mas há um livramento de uma morte, e de uma morte eterna que Ele nos deu, e que não foi por meio de anjo, foi por meio do próprio Filho, ao qual nós celebramos a morte e ressurreição nessa mesa, lembramos e oramos a Ele e nos fortalecemos nele. Jesus Cristo. Foi Ele que esmagou a serpente, foi Ele que acabou de destruir o leão, que é Satanás, que tenta nos destruir. Foi Ele que nos deu a vitória. Há uma música por aí que eu descobri, uma música bem bonita, o refrão é: a vitória de Cristo é a nossa vitória. A vitória que nós temos é uma vitória dada por Cristo. E esse salmo fala exatamente sobre isso. Meus queridos, não sejamos presunçosos. Vivamos conforme a salvação que Deus nos dá e que é anunciada nesse salmo. Meus queridos, por fim,
nós temos que olhar a condição da promessa, porque esse salmo nos dá promessa. Há uma exigência. É necessário fé e aliança. Veja o verso 9 a 14. 9 e 14. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Agora veja o verso 14. Porque a mim se apegou, com amor eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei na sua angústia. Eu estarei com ele e livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Meus queridos, as promessas do Salmo 91 não são automáticas. Não é para qualquer um. Elas pertencem para um povo seleto, para o povo de Deus. Elas pertencem para aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Altíssimo, que se apegam a Ele com amor e fé. Veja, com isso nós não estamos dizendo que Deus não cuida do mundo. A Bíblia fala, Deus manda a chuva para os bons e para os ímpios. Se o mundo ainda está girando hoje, se ainda há um equilíbrio, sim, é a graça de Deus. Quantas vezes nós vemos os ímpios prosperarem e a gente se pergunta por quê? Então nós não podemos dizer que Deus cuida só do povo de Deus. Deus cuida de todo mundo. A graça de Deus é assim, ela freia o pecado, porque se ele tirasse o pé do freio, o mundo ia descambar, ia se destruir. Mas com o povo de Deus é especial. O que eu quero dizer é que somente o povo de Deus pode olhar para esse salmo e dizer, esse salmo é para mim. Veja, Deus cuida do mundo, mas Deus cuida muito mais do povo de Deus, porque existe uma diferença da forma que ele se relaciona com os ímpios. Com o povo de Deus ele tem um relacionamento de comunhão. Há um relacionamento sim com os inimigos, de distância, de castigo, de punição. Quem faz do Senhor a sua morada experimenta a sua fidelidade de forma profunda e constante. E aqui no Salmo, a gente percebe que a voz do Salmo parece que até muda. Parece que é outra pessoa que está falando, porque o verso 9 diz o quê? Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Ou seja, é o salmista dizendo, Deus, tu não é Deus dos outros, tu és o meu Deus, o meu refúgio. E aí no verso 14, parece que é Deus falando. Deus dizendo assim, porque você se apegou a mim, com amor eu o livrarei. Pô-lo-ei, vou tirar da situação, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. E ele citou no início vários nomes para Deus. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Veja, é o Senhor falando para nós. O Senhor fala, veja que o Senhor não promete a ausência de angústia, mas Deus está prometendo, na angústia eu estarei contigo. Salmo 23, ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. Deus não está dizendo que não haverá vales. Ele está dizendo que estará conosco entre os vales, estará conosco o tempo todo. E o amor de Deus por nós é a coisa mais importante, porque essa segurança não é conquistada por algo que nós fazemos. Não é porque eu vim aqui dei dízimo e oferta, não é porque eu tenho vindo aqui dominicalmente, não é porque eu tenho feito alguma coisa que Deus olhou para mim e disse, tá, desse cara eu vou cuidar, gostei, vem para perto de mim. Não temos nada de bom para oferecer a Deus. O próprio Salmo fala, com amor eu o livrarei. Ah, mas o Salmo diz que ele se apegou, mas quem o fez se apegar? É o próprio Deus que faz esse movimento, que instiga pecadores a se aproximarem do Senhor. É Deus que dá fé. Deus dá fé como ato de graça. Deus nos protege, como o Salmo diz, com amor eu o livrarei. Meus queridos, porque a mim se apegou, com amor eu livrarei. A segurança vem da graça, não do nosso desempenho, não do nosso mérito. Isso é algo importante. Quando nós lemos o Salmo 91, nós deveríamos ser compelidos a dizer, eu quero estar mais perto. Se eu não sou convertido, se eu não ainda tenho Deus como meu Salvador, agora eu vou querer, porque Ele é o único que pode nos proteger. Se eu já sou, eu quero estreitar o meu relacionamento com o Senhor, eu quero me envolver mais, eu quero ouvir a sua voz, eu quero falar com Ele.
O Salmo 91 deve nos compelir a isso. Por fim, meus irmãos, gostaria de fazer uma consideração mais prática. Quando nós lemos esse Salmo, nós estamos numa tensão. Nós encontramos uma tensão entre sofrimento e proteção. Porque esse Salmo fala disso, sofrimento, proteção. Proteção, sofrimento. E alguém pode se perguntar, e é válida essa pergunta, tá, mas se Deus promete livrar, por que tem tanto crente sofrendo e morrendo? Por que tem pastor que fica doente, hein? Explica aí. Ao longo da história nós vemos. No Novo Testamento, a grande perseguição que a igreja sofre, e sofre até hoje. No Antigo Testamento também, guerras acontecem. E é uma pergunta válida, é uma pergunta de quem pensou, né? É uma pergunta de quem está percebendo as coisas, a realidade, comparando com o Salmo. Se Deus promete livrar, por que tantos crentes sofrem e morrem? Meus queridos, o salmista não está dizendo que o crente nunca passará por dores, mas ele está dizendo que nada poderá separá-lo do amor de Deus. Lembre-se, há sofrimentos que Deus permite para nos moldar. Você está consciente disso? Nós podemos aproveitar o momento de sofrimento, se nós considerarmos que o sofrimento é o momento em que Deus nos molda. John Piper fala o seguinte: não desperdice o seu sofrimento. E você não vai desperdiçar o seu sofrimento se você considerar que quando nós sofremos, Deus está cuidando da gente. Não significa que Deus nos abandonou, mas Deus está purificando-nos, está alinhando coisas no nosso coração. Muitas vezes a gente nem percebe, mas Ele está cumprindo os seus planos eternos. Jesus Cristo veio nessa terra e Ele sofreu. E estava tudo conforme os planos de Deus. Não foi um erro de trajeto, mas estava nos planos de Deus, salvar o seu povo. Mas essa salvação envolvia o sofrimento, e o sofrimento do próprio Filho de Deus. Se Deus não poupou o seu próprio Filho, por que você acha que você não vai sofrer nessa terra? Então nós precisamos estar preparados. Se você já está passando por um sofrimento, lembre-se dessa verdade. Se está tudo bem, ótimo, continue habitando na sombra do Altíssimo. E lembre-se, quando as tempestades vierem nessa terra, saiba que Deus está trabalhando a você de alguma forma. E faça essa pergunta. Pergunta assim: o que é que eu estou aprendendo nesse momento que eu estou vivendo? Estou com a minha filha internada no hospital, fui desenganado pelos médicos. O que Deus quer fazer nesse momento? Pense nisso. Pense nisso em oração. Pense nisso buscando a palavra. Pense nisso com o povo de Deus. Você pode, inclusive, chamar pastores, presbíteros para estarem junto com você, para você conversar, compartilhar. Se quiser só falar, pode falar, não tem problema, a gente ouve. Se quiser perguntar também, a gente responde na medida do possível. Mas, meus queridos, lembre-se, existe de fato uma tensão entre sofrimento e proteção, mas não é para nossa destruição. Spurgeon fala: a doença para o crente, pela graça de Deus, acaba sendo medicina. A perda na vida do crente é ganho, reprovação é honra e morte é lucro. Romanos 8, 28 resume: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nada foge do controle. Será morte, será nudez, pobreza, perseguição. Quais são os sofrimentos? Escolha o seu. Todos eles. Saiba que Deus está no controle. E todas essas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Nada foge do controle do Altíssimo. Peste, seta, dor, morte, tudo isso se dobra diante do Senhor. Até as feridas que nós recebemos se tornam um caminho de graça. O Salmo 91 está nos ensinando exatamente para onde nós devemos correr. E uma vez que você corre para esse refúgio, não saia mais dele. Faça desse local habitação. A gente falou no início, né? O que é que a gente faz quando vem um terremoto? Sai debaixo do teto, ou então vai para debaixo de uma mesa boa, ou então vai lá para fora. Procura um lugar seguro. O que é que a gente faz numa tempestade? Não vai para debaixo de uma árvore, vai para outro canto. E o que é que a gente faz quando vem morte, tempestade?
seta voadora ali, será que está com fogo também? Não sei. A gente faz do Altíssimo a nossa morada. A gente habita, porque aí nesse momento a gente lembra com mais força quem é o nosso Deus. Quando Deus nos responde com cura, nós dizemos, Deus é maior do que as enfermidades. Quando Deus responde com a promoção, nós dizemos, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e Ele abreviou o sofrimento deles. Seja qual for o resultado, nada muda, Deus continua no controle de todas as coisas. Portanto, refugie-se nesse que é onipotente. Esteja nele, corra a ele como uma criança que corre para os braços do Pai. Vai com fé, vai com amor, vai com confiança. E aí mesmo que o mundo trema, o teu coração vai descansar em paz. Vamos esse salmo, Senhor. Obrigado, Pai, por um salmo tão bonito, tão confortante, que nós usemos, Senhor, da forma verdadeira. Façamos a palavra que olhamos para ela e entendemos que nós precisamos lê-la para sermos, Senhor, edificados. Ô Senhor, aplica a verdade desse salmo para cada um que está presente aqui, Senhor. Aplica também, Senhor, na vida dos enfermos. Aplica, Pai, na vida de cada um que está no hospital. Cuida daqueles familiares que estão sofrendo há semanas, meses, porque os parentes estão internados e só pioram. Ó Senhor, que eles vejam neste salmo um salmo de proteção, um salmo que revigora a nossa alma e que eles permaneçam à sombra do Altíssimo. Essa oração que nós fazemos. Em nome de Jesus. Amém.